Deixa eu te descrever uma cena. Tu tá numa conversa. Alguém fala algo, uma crítica, uma cobrança, uma informação que tu não esperava. E antes que tu pense qualquer coisa, antes que tu formule uma resposta, antes que tu decida como se sentir, o estômago vira. Ou o peito aperta, ou a garganta fecha, ou os ombros sobem sem que tu mande. O corpo já sabe. A mente ainda está processando, ainda está tentando entender, ainda está buscando a palavra certa, mas o corpo já decidiu. Isso não é coincidência, não é exagero, não é você sendo sensível demais. É o teu sistema nervoso te entregando uma informação antes que o pensamento consciente chegue lá. O corpo sente primeiro. Sempre. E nessa quinta-feira, quando tu já tá cheia de uma semana corrida, quando os sinais do corpo estão mais altos do que nunca, eu quero que a gente aprenda a ler o que ele tá dizendo. Porque ele tá dizendo alguma coisa. E tu merece ouvir. Olá, seja muito bem-vindo ao Despertando com a Grace. Eu sou Grace Kondorfer, terapeuta integrativa, especialista em autoconhecimento através da espiritualidade. E todos os dias, às 7h07, nós temos um encontro aqui para olhar para dentro, expandir a consciência e amadurecer emocional e espiritualmente. Agora, respira fundo. E dessa vez, quando tu respirar, coloca a mão no peito. Sente ele se mover. Porque hoje a gente vai começar de dentro, do corpo. Esse é o episódio 4 da série sobre consciência emocional. E ele vai te convidar a olhar para algo que a maioria das pessoas ignora a semana inteira e só percebe quando já está gritando. Queridão, queridona, a gente vive muito na cabeça. Pensa, planeja, analisa, justifica, racionaliza. E enquanto toda essa atividade mental acontece lá em cima, existe um mundo inteiro acontecendo cá embaixo. No corpo. Que sente antes, que registra antes, que sabe antes. Pensa comigo. Tu já entrou num ambiente e sentiu que algo estava errado antes de ver ou ouvir qualquer coisa? Já teve aquela sensação no estômago que te avisou sobre uma situação antes que a tua lógica confirmasse? Já chorou sem entender por quê? Até que, minutos depois, a razão do choro ficou clara? O corpo chegou lá antes. Ele sempre chega antes. Porque a emoção não nasce na mente, senhora. Ela nasce no corpo. Na aceleração do coração, no aperto no peito, no calor que sobe pelo rosto, no frio na barriga, na tensão que fecha a garganta. A mente interpreta depois, dá nome depois, entende depois. Mas o corpo, senhora, já viveu. E aqui está o que isso significa na prática. O teu corpo está te dando informações emocionais o tempo todo. Só que tu foi treinada para ignorar elas. É só tensão, eu tô cansada, é normal, nada disso, isso passa. Aí eu fui no médico, não tem nada. E às vezes realmente não tem nada. Mas às vezes tem muito. Tem raiva que não foi sentida, vivendo como tensão nos ombros há meses. Tem tristeza que não foi chorada, guardada num peito, que confundiu com ansiedade. Tem um não que tu não disse, morando como nó na garganta, que aparece toda vez que tu precisa falar. Tem um medo antigo que virou estômago embrulhado, toda vez que aquela situação específica se repete. O corpo não tá te traindo, ele tá te entregando um mapa que tu não conseguiu processar. E quinta-feira é um dia em que esse mapa vai ficar mais legível, porque tu tá ficando mais cansada. A armadura tá ficando mais fina. E o que ficou para trás na semana tá chegando na superfície.
Existe uma mulher no Evangelho de Marcos que eu penso muito quando o assunto é corpo e emoção. Ela sangrava há 12 anos. Vamos falar sobre essa mulher do fluxo de sangue? Aliás, ninguém sabe o nome dela, né? 12 anos de um sintoma físico que também era isolamento, vergonha, exaustão e uma dor que a medicina da época não conseguia resolver. Ela foi em muitos médicos, gastou tudo o que tinha e só piorava. Então ela ouviu falar de Jesus. Ela não foi até ele pedir uma audiência. Ela não elaborou um discurso, ela nem pediu licença. Ela foi atrás. Tocou na borda do manto dele. Só isso. Um toque com o corpo. Sem nenhuma palavra. E a Bíblia diz que imediatamente ela sentiu que o corpo tinha sido curado. Ela sentiu no corpo. Antes de qualquer confirmação externa, antes de qualquer palavra de Jesus, o corpo soube primeiro. E Jesus, do lado dele, também sentiu no corpo. Poder saiu de mim. 2 corpos se comunicando numa linguagem que antecedeu qualquer palavra. Isso me diz algo profundo sobre como somos feitas. O corpo não é o lado inferior de quem somos. É o lugar onde o mais profundo acontece primeiro. E eu quero te compartilhar contigo uma pergunta que vai mudar como tu te relaciona com os teus sintomas físicos. Em vez de o que está errado com o meu corpo, comece a perguntar o que o meu corpo está tentando me dizer. E não é para substituir aqui medicina, tá? Não é isso. Eu quero acrescentar uma camada de escuta. Porque às vezes a dor de cabeça, que sempre aparece na segunda-feira, tem um endereço emocional. Às vezes o intestino que entra em crise sabe de algo que a tua mente não conseguiu admitir. Às vezes a insônia que não passa é um pensamento que precisa ser pensado, uma emoção que precisa ser sentida, uma conversa que precisa ser tida. A raiva que não foi sentida mora nos ombros, a tristeza não chorada vive no peito. O não que tu não diz está guardado aí na tua garganta. O medo que tu ignorou foi pro teu estômago. A exaustão de ser quem não é aparece no peso que tu sente quando tu acorda. O corpo, meu amor, guarda com fidelidade que a mente nunca vai conseguir. E quando tu começa a ouvir eles juntos, corpo e emoção, como um único sistema, tu ganha o acesso a uma inteligência que estava disponível a vida toda. Os salmos estão cheios de linguagem corporal. Davi não descreve só o que pensa, ele descreve o que sente o corpo. O meu coração está angustiado dentro de mim. Os meus ossos se consomem por causa do meu gemido. Como a corça brama pelas correntes das águas, assim, ó Deus, a minha alma brama por ti. Sede, ossos, coração angustiado, alma que brama. Aliás, vou até traduzir, tá? Brama, 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 brama igual a clamar. Então, a bramar. Isso não é uma metáfora decorativa, tá, gente? É um homem descrevendo estados emocionais através do único vocabulário que dava conta, o vocabulário do corpo. Porque o corpo é onde a emoção vive. E Davi sabia disso antes de qualquer ciência confirmar. Quando tu nomeia o que o corpo sente, o aperto, a sede, o peso, o vazio, tu tá orando com o corpo inteiro, como Davi fazia. Como a mulher que tocou o manto fazia. Como todo ser humano faz quando finalmente para de fugir de si mesmo e começa a se escutar de verdade. Queridona, o teu corpo não tá te traindo, ele tá te traduzindo. Cada tensão tem um endereço emocional, cada sintoma tem uma história. Quando tu para de silenciar o corpo e começa a ouvir ele, tu acessa a camada mais honesta de tudo que tu tá sentindo. E hoje o exercício ele vai ter um nome simples. Eu vou trazer como
escuta somática. Tu vai fazer agora ou em algum momento dessa quinta-feira. O primeiro passo vai ser parar, lembra? Presença. Senta, fecha os olhos, respira fundo. E eu não quero que tu relaxe, tá? Eu quero que tu chegue, certo? Depois tu vai escanear. Começa pelos teus pés, vai subindo devagar. Pés, pernas, quadril, barriga, peito, ombros, pescoço, mandíbula, cabeça. Em cada parte, uma pergunta silenciosa. Como você está? Eu não quero que tu corrija, tá? É só para notar. Terceira parte. Fica onde a atenção for. Vai ter um lugar que pede atenção. Um aperto, uma atenção, um peso, um calor. Fica lá. E pergunta sem pressa. O que tu tá guardando? Desde quando tu tá sentindo isso? Tem alguma emoção aqui que eu ainda não nomeei? Escreve essa frase. Hoje o meu corpo me disse que... E não precisa ficar muito bonito, tá? Não elabora nada, só solta. O ato de tu colocar em palavras é o começo, meu amor, de interagir com o que teu corpo sabe. Só que a tua mente interfere. Então só dá espaço para isso, certo? Vamos à nossa oração? Obrigada, Pai, por nos ter dado esse corpo abençoado, que registra, que guarda, que insiste em falar mesmo quando a gente tenta não ouvir. Que cada mulher que ouviu esse episódio olhe para o próprio corpo hoje com um pouco mais de gratidão e com menos impaciência. Que ela entenda que o cansaço nos ombros pode ser mais do que um cansaço físico. Que o aperto no peito pode ter muito a dizer. E que a garganta fechada pode estar guardando palavras que precisam ser ditas. Que ela se permita parar, escanear, ouvir. E que nesse espaço de escuta, Pai, ela encontre não só informação, mas ela te encontre. Pois tu sempre habitou nesse corpo junto dela. Só que ela nunca ouviu. Em teu santo nome, Pai, amém. Queridão, queridona, o teu corpo é o arquivo mais honesto que tu tem. Ele não sabe mentir. Ele não sabe performar. Ele não sabe dizer que tá bem quando não tá. E nessa quinta-feira, quando a semana já acumulou e a tua armadura já tá caindo, quando os sinais estão mais altos do que tu consegue ignorar, tu tem uma oportunidade rara de parar, de ouvir, de receber o que tá esperando aí dentro para ser escutado. Não com medo do que vai encontrar, meu amor, mas com curiosidade. Com a mesma gentileza que tu daria a alguém que tu ama e que tá tentando te dizer algo importante. Porque é isso que o teu corpo é. Alguém que te ama e que não para de tentar te contar a verdade. Certo? Faz o exercício de percepção, tá? E me conta aqui nos comentários como foi. E lembra que todos os dias às 7h07 a gente tem um encontro aqui. Certo? Fica bem. Que o teu dia seja lindo e eu te espero amanhã. Beijo!